Amém? Quem já chegou lá, diga glória a Deus. Eu acho que eu não vou esperar todo mundo localizar, porque eu tenho um tempo também, né? Então, para a gente ganhar tempo, o texto de Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Eu estou lendo aqui na NVI, cadê o rapaz do teclado, desertou? Eu estou lendo aqui na NVI, Provérbios 4:23, diz: acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E eu gostaria que os irmãos entendessem nessa noite, claro que vocês já sabem disso, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para relembrar, porque vocês têm um pastor ensinador, então automaticamente isso que eu vou falar aqui não é algo novo para vocês, até porque a palavra de Deus diz que não há nada novo debaixo do sol, tudo que se faz já foi feito. Então com certeza vocês já aprenderam isso que nós vamos falar, e eu quero relembrá-los. Toda obra começa no coração, seja boa ou seja ruim, ela começa no coração. O resultado das nossas ações começa no que está acontecendo no nosso coração. É por isso que Salomão aqui em Provérbios ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E muitas vezes nós ficamos achando que nós devemos ter cuidado só com as coisas ruins, né? Cuidado para não entrar coisas ruins no nosso coração. Antes de tudo, entender o que seria esse coração. Na verdade, nós todos sabemos em primeira mão que o escritor não está falando do coração bomba de sangue, ele está falando da mente. Guarde a sua mente, guarde os seus pensamentos. Paulo vai falar lá em Filipenses 4:8 que tudo que é santo, que tudo que é de boa fama, que tudo que é amável, se há alguma coisa boa nisto, pensai. Então cuidado com os pensamentos. Só que nós podemos entender além um pouquinho esse coração que Provérbios está dizendo, que Salomão está dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Seria algo além da mente, algo além dos pensamentos. Seria aquele profundo do nosso ser, o íntimo do nosso ser, lá onde estão guardados todos os nossos segredos. Tem coisas dentro de você que ninguém sabe, tem coisas dentro de você que às vezes nem o seu esposo sabe, nem a sua esposa sabe, nem o seu melhor amigo sabe. Só quem sabe é você e Deus. Então, quando nós pensamos sobre guardar o coração, a primeira ideia que vem é: cuidado para não entrar maus pensamentos, cuidado para não entrar coisas ruins. Mas não seria só apenas isso, não é só ter o cuidado para não entrar coisas ruins. O mesmo cuidado que eu devo ter para não entrar coisas ruins no meu coração, eu devo ter para colocar coisas boas. Não é só o cuidado de impedir que o mal entre no nosso coração, mas seria também o cuidado de colocar a palavra de Deus no nosso coração, de se encher da palavra de Deus. Hoje nós podemos dizer que é o tempo mais difícil
para trabalhar com igreja, para pastorear, para liderar, porque há quase que uma frieza conjunta, um desânimo conjunto. Eu não estou falando alusivo à igreja local, porque eu não conheço os irmãos, graças a Deus. Eu estou falando no sentido geral. Há um desânimo geral, a igreja está apática, a igreja não está cumprindo o propósito para o qual ela foi chamada. Diríamos que nós estamos acomodados em nossa missão, confortáveis, parecidos com aquilo que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 24, quando ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quando eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, e não perceberam, não prestaram atenção no que estava acontecendo, e só perceberam depois que as águas do dilúvio começaram a subir. E Jesus compara a nossa geração com aquela geração. Jesus estava dizendo: vocês vão ficar desapercebidos. Nesse mesmo capítulo 24 ele diz assim: olha, o Filho do Homem virá em um momento que vocês não estarão esperando, porque vocês estarão desapercebidos. Nós estamos desapercebidos, irmãos. Nós estamos envolvidos nas redes sociais, nos streams, e nós não estamos percebendo que Deus quer realizar uma grande obra no nosso coração, porque Deus só vai trabalhar através da gente se Ele conseguir emplacar algo poderoso no nosso coração. Porque se Ele não conseguir emplacar algo poderoso no nosso coração, nós vamos... Acontece essas coisas, né? Ao vivo acontece essas coisas. Então, se Deus não conseguir emplacar algo poderoso no nosso coração, nós vamos continuar apáticos, e a obra de Deus não vai acontecer através de nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, o guardar o coração, nós poderíamos substituir essa palavra guardar o coração por cuidar do coração. E o tema dessa palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é: como está o seu coração? Seria duas perguntas o tema dessa mensagem: como está o seu coração e aonde está o seu coração? O que está enchendo o seu coração? Jesus diz também na sua palavra que aonde estiver o tesouro do homem, ali estará o seu coração. E ele também diz que ele compara o reino de Deus com um homem que encontrou um tesouro num campo, e aí ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. Então o nosso tesouro é Jesus. Quem tem Jesus como tesouro? Amém? Você tem Jesus como tesouro? Só que assim, se nós temos Jesus como nosso tesouro, mas nós não temos o interesse de compartilhar com outras pessoas desse tesouro, é porque esse tesouro, ele está na nossa mente, mas ele ainda não desceu para o profundo do nosso ser. Porque quando ele desce para o profundo do nosso ser, nós começamos a querer compartilhar com os outros aquilo que está acontecendo com a gente. Porque a gente está tão cheio de Jesus,
que nós queremos falar para os outros também de Jesus. Nós estamos tão cheios de Jesus que nos incomodamos com aqueles que não têm Jesus, no sentido de que eu preciso mudar a vida daquela pessoa, eu preciso mostrar o caminho do céu para aquela pessoa. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Então toda obra de Deus, ela vai acontecer em nós, se ela for emplacada no nosso coração. Jesus diz em sua palavra: aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é esse interior? O que é esse interior? É o profundo do seu ser. O que é que está cheio aqui dentro? Se estiver cheio de Jesus, vai fluir do seu interior rios de águas vivas. Porque a obra de Deus, ela não acontece do lado de fora, a obra de Deus acontece do lado de dentro. E se nós não cuidarmos do nosso coração, entenda, se nós não cuidarmos do nosso coração, a nossa vivência de fé será apenas religiosa. Nós seremos bons religiosos, mas nós não vamos conseguir impactar outras pessoas. O que Jesus quer? Que nós impactemos outras pessoas. Jesus estava cheio da palavra, e quando ele falava, as pessoas se assustavam e diziam: olha, ele fala como quem tem autoridade, ele é diferente dos escribas, ele é diferente dos doutores da lei. Porque Jesus não estava falando de alguma coisa, de um conhecimento externo. Jesus estava falando de algo que estava cheio dentro do coração dele. Se nós não tomarmos cuidado como igreja de Jesus, nós estaremos falando para as pessoas de algo externo e não daquilo que está cheio o nosso coração. Jesus quer encher o nosso coração da palavra. A minha ideia era ler, mas eu vou evitar de ler por causa do tempo. Eu vou citar, e aí você, se quiser, anota, tá? Eu não vou ler para não gastar o tempo. Eu vou citar. No capítulo 10 de Romanos, Deus começa a falar ali através do apóstolo Paulo de uma obra que ele estaria realizando no nosso coração. Ele vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele vai dizer que essa palavra está bem perto de você. O que ele vai dizer? Até colocaram ali, né, o capítulo 10 de Romanos. Tu pode colocar ali no versículo 8. Coloca no versículo 8 ali de Romanos, já que colocaram lá. Mas o que diz a Escritura? A palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra está bem perto de ti, a palavra está na tua boca, a palavra está no teu coração. 3 processos aí em que ela está perto de mim para que eu a conheça. Eu posso falar sobre ela porque eu a conheci, mas ela vai fazer um efeito poderoso se ela estiver no meu coração. Não é só estar na mente. Mente fala de conhecimento. Conhecimento não vai mudar a vida de ninguém. Está cheio de pessoas nos bares tomando uma cerveja agora que talvez conheça a palavra mais do que nós. Porque o que vai mudar não é conhecer, o que vai mudar é essa palavra chegar no teu coração, essa palavra te mover, essa palavra te arrastar, você ser arrastado pela palavra. Porque eu tenho orado, eu tenho clamado sobre isso. A gente dirige uma igreja e fica passando mensagem para os irmãos: tem culto, irmãos, hoje tem culto. E depois do culto, senti só falta no culto. Meu Deus, que sofrimento!
E eu digo: Senhor, eu não quero isso. Eu quero que eles venham arrastados pela palavra. Eu quero que eles sejam avivados. Eu quero que essa palavra esteja no coração deles. Põe o versículo 9. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, olha lá, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui você deve entender de forma inversa. O que acontece? A obra de Deus no seu coração. Por que você vai confessar Jesus com a sua boca? Porque no seu coração você já entendeu que Ele ressuscitou dos mortos. Então o que sair pela sua boca já é uma obra que aconteceu no seu coração. Versículo 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa para... O que a boca vai falar? Aquilo que está cheio, nosso. Jesus disse: a boca fala aquilo que está cheio. E aí, o que tem no nosso coração? Como está o nosso coração? O milagre só vai acontecer, queridos, se nós estivermos cheios no coração. Só vai fazer diferença se o nosso coração estiver cheio. Já que você está colocando ali, coloca ali Marcos capítulo 11. Eu vou ver se eu consigo remir o tempo aqui, para mim entregar no tempo certinho. Coloca em Marcos 11, por gentileza. Coloca no versículo 12. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. Vai passando, pode ir passando. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Só que há um fenômeno na figueira, que se a figueira tem folhas, é porque ela tem figos. Na época que não tem figos, as folhas caem. Então Jesus olhou de longe e disse assim, segura nesse versículo lá, no anterior. Jesus olhou de longe e viu, tem folhas, tem figos. E ele foi ver e não tinha, porque era uma aparência. A figueira estava só aparentando que tinha figos, mas na verdade só tinha folhas. O fruto é aquilo que está no nosso coração. Porque nós vamos produzir frutos se o nosso coração estiver cheio de Jesus. Não adianta, irmãos. A obra de Deus não é a obra do homem. A obra do homem se faz na força do braço. A obra de Deus é na força do Senhor. E nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que está enchendo o nosso coração. Então Jesus olha. E uma coisa impressionante aqui, você deixa ainda nesse versículo, é que ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Isso também é uma simbologia da nação de Israel, que parecia que era, mas não era. Estava chegando ao fim. Jesus estava quase que iniciando um período que se chamaria de graça, que não seria a lei, mas seria a graça. E a obra que Deus ia fazer em nós não era escrita em tábuas. A obra que Deus iria realizar em nós não seria escrito em papel. A obra que Deus iria realizar em nós seria escrito na tábua dos nossos corações. Porque Deus quer transformar o nosso coração. Passa, por gentileza. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais alguém coma. Jesus disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Agora você põe no versículo de número 29. Isso ele ia em um dia de Betânia para Jerusalém e fez isso. E agora no outro dia que ele ia novamente de Betânia para Jerusalém, se no mar, e não duvidar no seu, mas crê que fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Segura aí. A obra vai ser realizada se você crer no seu coração. Pode passar. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração,
crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, crê onde? O que você está pedindo, você precisa crer no coração. Continua. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. O que ele está dizendo assim? Você vai estar orando e você vai lembrar que tem alguma coisa contra alguém. Se você tem alguma coisa contra alguém, tem sujeira onde? No coração. Então Jesus está dizendo, para a obra ser concretizada na vida, você tem que limpar o coração. Se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoe no seu coração. Deus não vai liberar a obra na sua plenitude se nós não perdoarmos no nosso coração, amém? Então, nós podemos ver que a lei, ela era algo como aquela figueira, que ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Aí Jesus seca a figueira, que simbolicamente, alegoricamente representa Israel, e levanta um novo povo, a igreja. Nós somos a igreja. E a pergunta é para nós nesta hora: nós temos folhas e frutos, ou nós só temos folha? Como é que está o nosso coração? Porque, queridos, a Bíblia vai falar lá em Romanos no capítulo 8, a Bíblia vai falar lá em Romanos no capítulo 8, que a natureza, ela geme. A natureza está gemendo, né? Como se a natureza estivesse anunciando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, amém? Aí eu pergunto para você, essas coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, e em outros lugares do mundo, o que é isso? A natureza gemendo. Deus está chamando a atenção da sua igreja, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Só que a igreja precisa cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Então, enquanto nós nos calamos, a natureza está gemendo. E aí o pessoal enche de vídeo na internet, falando dos sulistas, porque são incrédulos, porque são ateus. Deus não está provando o Rio Grande do Sul, irmãos. Deus está provando o Brasil. Deus está chamando a atenção do Brasil. Alguém pensa, não, Ele atingiu o Rio Grande do Sul porque Ele está chamando a atenção dos rio-grandenses. Não, Ele está chamando a atenção do Brasil. Sabe por quê? Ele atingiu na veia produtora do Brasil. Nós vamos passar uma situação difícil por causa dessa situação do Rio Grande do Sul. O que Deus está fazendo? Ele está chamando a atenção da igreja, porque nós, como igreja, nós cruzamos os nossos braços. Essa é a verdade, queridos. E eu não estou falando da igreja local aqui, que é uma igreja ativa. Eu estou falando no sentido geral. Nós, como igreja, nós cruzamos os nossos braços e não estamos fazendo a obra do Senhor. Por que nós não estamos fazendo a obra do Senhor como deveríamos fazer? Porque essa obra não desceu para o nosso coração. Porque nós precisamos encher o íntimo do nosso ser da palavra de Deus. E às vezes nós estamos enchendo o íntimo do nosso ser de outras coisas. Às vezes a gente vem para a igreja já pensando no que nós vamos fazer depois do culto. Depois do culto eu vou assistir um filme. Depois do culto eu vou no lanche. Depois do culto eu vou sair com a minha família. Depois do culto eu vou sair com os meus amigos. Nós não estamos vindo para a igreja muitas vezes pensando no que vai acontecer no culto. Nós estamos vindo para a igreja pensando no que nós vamos fazer depois do culto. Nos incomodamos até com o horário, porque nós estamos preocupados com o que nós vamos fazer depois do culto. E muitas vezes nós ficamos pensando no dia da folga, que não vai ter culto, o que é que nós vamos fazer?
Porque se realmente todo o nosso coração estivesse no Senhor, nós nos preocuparíamos com o culto. No dia da folga nós iríamos lamentar, porque não tem culto, aleluia. Eu quero cultuar, eu quero adorar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da glória de Deus, eu quero ser cheio da presença de Deus. A maior dificuldade hoje de pastores e líderes é trazer os crentes para a oração, porque o coração não está cheio do Senhor. Porque se o coração estiver cheio do Senhor, não precisa arrastar ninguém para a oração. Aquela pessoa vem arrastada pelo Espírito Santo. Eu quero intimidade com o Pai, eu quero viver a intimidade com o Senhor. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. No capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 30, eu vou concluir aqui. Como está o seu coração? Seu coração está cheio do quê? No capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 30, eu não vou ler, eu vou só citar. A Bíblia diz que um homem estava descendo de Jerusalém em direção a Jericó. Quando se desce de Jerusalém em direção a Jericó, simbolicamente, alegoricamente falando, é como se estivesse se afastando de Deus. Descendo de Jerusalém em direção a Jericó. Jerusalém representa a presença de Deus e Jericó representa a cidade do pecado. Então a pessoa estava se afastando de Deus. No caminho, essa pessoa ela é apanhada por assaltantes. E os assaltantes espancam essa pessoa, tiram a roupa, roubam tudo que ela tem. E a Bíblia vai dizer que os assaltantes deixam aquela pessoa jogada à beira do caminho ali, quase morta. E a Bíblia vai dizer que de repente vem também um sacerdote descendo de Jerusalém também para Jericó. O sacerdote não estava indo para Jerusalém, o sacerdote estava saindo de Jerusalém para Jericó. Simbolicamente falando, irmãos, aquele sacerdote descendo era o fim da dispensação da lei. Era o fim da lei. A lei estava saindo de cena, porque agora viria a graça. E aquele sacerdote passa de longe, olha para aquele homem e diz: eu não tenho nada a ver com isso. Depois vem um levita também, descendo, ele passa de longe e diz: eu não tenho nada a ver com isso, também simbolizando a lei. Só que a Bíblia diz que um samaritano que estava de viagem, esse samaritano estava de viagem. E às vezes nós pregamos essa palavra achando que esse bom samaritano representa a igreja ou qualquer coisa do tipo. Não, aquele bom samaritano, ele representa Jesus. Ele representa a graça, porque a graça é misericordiosa, a graça tem compaixão. Se nós olhamos para um ébrio, para um bêbado, para um drogado, e nós não sentimos compaixão, é porque está faltando graça em nós. Porque a graça é cheia de misericórdia, a graça é cheia de compaixão. Então, aquele samaritano que se aproxima daquele homem que estava jogado no chão, simbolicamente representa Jesus. Simbolicamente representa a graça chegando para socorrer, a graça chegando para salvar. E o interessante é, irmãos, que Jesus era como um samaritano, porque no sul de Israel eram os judeus que voltaram do cativeiro. No centro, na região central de Israel, eram os samaritanos, que não eram considerados pelos judeus. E no norte, na Galileia, era chamado de Galileia dos gentios. Era uma mistura, e eles não tinham nenhum valor para os judeus. Tanto é, queridos, que naquele dia que Filipe foi dizer para Natanael: eu achei o Messias. Natanael diz:
de onde ele vem. Filipe diz: ele vem de Nazaré, ele vem da Galileia. Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de lá? De lá não pode vir coisa boa. Então Jesus está aqui representando a graça, representando a misericórdia, a compaixão. Então aquele bom samaritano, entenda uma coisa: por que o sacerdote passa de longe e diz: eu não tenho nada a ver com isso? Porque a palavra estava só na cabeça deles, na mente, porque eles conheciam, eles sabiam a palavra, mas não estava no coração. Por que o levita passa de longe e também diz: eu não tenho nada a ver com isso? Porque a palavra estava na cabeça, mas não estava no coração. Por que aquele samaritano, representando a graça de Deus aqui, chega e se move de íntima compaixão? Por quê? Porque a palavra estava no coração. Ele estava cheio de compaixão. E é aqui que eu quero que você entenda: a igreja, para realizar algo, nós, para realizarmos algo poderoso para o Senhor, o nosso coração tem que estar cheio de compaixão, tem que estar cheio da presença de Deus. Só quem crê, diga glória a Deus. Aquele homem, queridos, ele se move de íntima compaixão por aquele cidadão que estava caído à beira do caminho. Ele passa azeite, ele dá vinho para ele tomar, para recuperar as forças. E uma coisa importante, ele coloca ele na sua própria montaria. Eu pergunto para você, igreja, se ele colocou aquele homem na sua própria montaria, como foi que ele foi? Ele foi caminhando. O que isso significa? Ele saiu da zona de conforto. Ele colocou aquele homem na sua própria montaria, saiu caminhando e saiu puxando aquele homem. E levou até uma hospedaria. Lá na hospedaria, ele entrega o homem para o dono da hospedaria. E ele diz: cuida dele para mim. A hospedaria aqui, irmãos, simbolicamente simboliza a igreja. E vocês sabem que a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. O que Jesus disse para o dono da hospedaria? Cuida dele para mim. O que Jesus está dizendo para a igreja? Que quem tem que cuidar das pessoas que estão lá fora somos nós. Eu estou cuidando de quem? Eu estou me preocupando com quem? Será que eu estou saindo do meu conforto para cuidar de alguém, para trazer alguém para Jesus, irmãos? Ou eu só estou preocupado comigo mesmo? Eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero pregar, e eu não estou preocupado com ninguém. Ele tira 2 moedas do bolso, ele entrega para o dono da hospedaria e diz assim: se faltar alguma coisa, eu pago quando voltar. Por que nós não estamos fazendo a obra de Deus como deveria? Por que nós não estamos apaixonados para fazer a obra de Deus, queridos? O que está faltando? Ele disse que se faltar alguma coisa, ele paga quando voltar. Fica de pé nessa noite, igreja de Jesus. Eu quero que você comece a sentir a presença de Deus nessa noite. E uma coisa muito importante: como fazer, entenda, como fazer essa obra de Deus, isso que Deus quer realizar através de nós e para o nosso coração. Só tem um meio dessa obra de Deus ir para o nosso coração, chama-se a presença de Deus. Por quê, queridos?
que nós não estamos apaixonados como deveríamos estar? Por que nós não estamos cheios de Jesus como deveríamos estar? Porque nós estamos falhando de estar na presença de Deus. Eu quero concluir com você em pé mesmo, mas preste atenção. Lá em Jerusalém a Bíblia diz que tinham 12 portas. Cada porta representava uma coisa. E tinha uma porta lá chamada a Porta da Fonte. A fonte representa a presença de Deus. Essa porta também representava satisfação. O que é satisfação? É estar satisfeito mesmo no meio da dificuldade. Nós estamos vivendo dias de insatisfação. Nós estamos insatisfeitos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós achamos que o lugar que nós estamos não está bom, porque falta satisfação. Por que está faltando satisfação? Porque está faltando nós entrarmos na presença de Deus. O crente que está na presença de Deus, ele tem satisfação. Pode até não estar bom, mas ele está satisfeito. O salmista dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que ele não tinha necessidade de nada. Quer dizer que ele estava dizendo: se eu tenho o Senhor, eu estou satisfeito. Nada mais falta, porque a presença de Deus me satisfaz. E nós precisamos fazer com que isso desça para o nosso coração e fiquemos cheios do Senhor. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos na fonte. E a fonte é Jesus. Feche os seus olhos.